Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a China no comércio mundial. Inicialmente é importante destacar que a China é a segunda maior economia do mundo, certo? E é o país com o maior volume de exportações também. Dentre esses produtos, né, mais vendidos, mais exportados para outros países, se encontram os produtos eletrônicos e as peças de escritórios. E com relação às importações, né, ou seja, o que a China compra, então os recursos minerais, principalmente matéria-prima, né, e também automóveis. Dentre os países que a China mais exporta, né, se encontra os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a Coreia do Sul e Hong Kong, que não é um país, mas que se encontra, né, localizado na China, mas que é independente, certo? E com relação às importações, né, de onde a China mais compra, então também dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, Japão e Alemanha. Na verdade, os Estados Unidos é o principal, né, parceiro comercial da China nos dias atuais. Prosseguindo aqui, com relação à influência que a China exerce no comércio, né, e também nas questões internacionais. Então, como eu já havia colocado, a China ela tem uma economia bastante potente, né, a segunda maior economia mundial, e ela exerce forte liderança econômica tanto na Ásia como também na África, certo? A China, cabe destacar também que a China é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, então ela tem forte influência nas decisões, né, de questões que envolvem a geopolítica global, certo? E com relação à China, né, como potência regional, ou seja, qual o grau de influência da China dentro da própria Ásia. Então, ela exerce, né, uma liderança sobre os tigres asiáticos, né, aquele grupo de países que apresentou um desenvolvimento bem exponencial nos últimos tempos. Ela também tem forte influência não só na Ásia, como também na Oceania, certo? E a China, né, disputa com o Japão a hegemonia econômica tanto do leste como do sudeste da Ásia, certo? Além de reivindicar ainda, né, a incorporação do território de Taiwan, né, da incorporação de Taiwan ao seu território. Então percebam que a China, né, ela se encontra presente em várias áreas do nosso planeta, não só na Ásia, sendo que na Ásia ela exerce sim mais influência, tendo em vista, né, ser um país que está localizado no continente, mas que também se encontra, exerce influência econômica em outros, né, em outros continentes, certo? Com relação ao Brasil, né, a partir de 2009, a China ela se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Então, quase 20% das exportações brasileiras, né, se destinam à China, e são principalmente de produtos primários, né, de matéria-prima, minério de ferro. Então, são produtos primários que serão transformados, né, em bens de consumo, certo? Dentre os produtos importados da China, né, se destacam o quê? Que o Brasil compra, no caso da China, os aparelhos celulares, né, e também peças, computadores, produtos químicos, dentre outros. Então, o Brasil tanto exporta, né, como também importa produtos vindos desse país. Prosseguindo aqui, né, com relação à influência que a China exerce no continente africano. Então, qual é o interesse da China na África? A China, gente, ela passou a ter interesse pelos recursos minerais e energéticos do continente africano. O continente africano ele é riquíssimo, né, em recursos minerais e também energéticos como petróleo. E a China, né, por necessitar muito de matéria-prima e de fonte de energia para suprir essa economia, né, essa grande economia, então tem esse interesse na África, certo? Justamente para obter esses recursos. Então, como consequência, né, a China ela tem financiado instalações de empresas, obras de infraestrutura e também empreendimentos na África, certo? Só que uma questão que vem sendo levantada, né, é com relação que a China ela não transfere tecnologia nem treina a mão de obra local, ou seja, a mão de obra africana, né? Então, geralmente essas pessoas, os africanos, eles são para eles, né, se destinam cargos que requerem o quê? Menor nível de especialização. E os cargos que precisam, né, de profissionais mais qualificados, geralmente são ocupados por pessoas vindas do próprio país, da própria China, certo? Então, vem investindo no local
porém não investe em tecnologia, em educação, né? Então, o objetivo de verdade é só o que? Extrair recursos minerais e energéticos dos quais a China necessita muito para suprir a sua economia, certo? Prosseguindo aqui, ao longo do tempo, né, a China ela passou por algumas transformações no que diz respeito às características do desenvolvimento desse trabalho, né? Então, por muito tempo, esse país ele ficou conhecido, né, por possuir trabalhadores que eram submetidos tanto a más condições de trabalho, como também, né, a baixos salários e jornadas exaustivas, né? Só que essa realidade, né, ela vem mudando ao longo do tempo. Desde quando? Desde que se começou a abertura comercial do país. Então, a partir, né, das últimas décadas do século XX, principalmente, né, se começou a investir em educação, em pesquisa, né, e desenvolvimento tecnológico. Então, esses investimentos modificaram profundamente, né, esse trabalho. E hoje, né, hoje em dia, a produtividade do trabalhador chinês ela é bem maior. Por quê? Porque esses trabalhadores têm um grau maior de especialização, né? Então, já passaram por outra realidade, já tiveram algum treinamento, né? Já passaram por uma educação e também já utilizam uma tecnologia bem mais avançada nos dias atuais, certo? Pessoal, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.